em meio ao turbilhão do caos que nasce na multidão. O Cristo é a harmonia, a fé é a paz que contagia. A esperança é nossa força. O Pai maior é puro amor. A morte é passagem da vida que continua mais viva, mais viva. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Tudo passa, entenda bem. Sinta mesmo no seu coração O carinho espiritual, um conforto angelical. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para um estudo de uma live, Comece pelo Começo, uma iniciativa aí incrível que vai nos ajudar aos poucos a desbravar, aos pouquinhos, os estudos que Kardec fez
trazendo para nós aí essa doutrina tão especial, a doutrina espírita. Meu nome é Rômulo Marques e nós vamos estar aqui todas as quartas-feiras reunidos aí nos próximos 10 semanas para podermos juntos estudar o Livro dos Médiuns. Mas eu não vou estar sozinho nisso, não. Junto comigo, nesse trabalho aqui às quartas-feiras, nós vamos ter também a companhia de 2 colegas muito especiais. E eu vou chamar aqui minha colega Marisa. Apresente-se aí, Marisa, para a gente conhecê-la. Rômulo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria poder fazer parte desse projeto. Quero agradecer à Federação Espírita do Estado de Goiás pela oportunidade de podermos estudar o Espiritismo, assim, de uma forma tão importante, né? Ou seja, pelo começo, né, Rômulo? E falo aqui de Goiânia, como Rômulo, sou participante da Federação da área de Estudos do Espiritismo, da Casa Fego, da Evangelização, do Centro Espírita Allan Kardec, e é uma honra poder estar aqui às quartas-feiras com vocês. E, além do Rômulo, né, de mim, temos aí, como o Rômulo disse, mais um querido amigo que estará conosco, fazendo a explanação do Livro dos Médiuns. E aí eu quero chamar também o nosso amigo, o Antônio César. Vem para cá, Antônio César, fala um pouquinho de você para nós também. Boa noite a todos que estão participando desse momento tão especial. Aí onde quer que você esteja, né? Que pela internet amplia tanto, facilita tanto e nos conecta ainda mais. Seria redundante dizer que é uma satisfação muito grande e também uma responsabilidade e também uma gratidão. Meu nome é Antônio César, eu estou participando junto aos colegas da Comunhão Espírita Mensageiros da Luz, que fica em Posse, Goiás. Fica na divisa ali com a Bahia, uns 10 minutinhos da Bahia. A gente sempre diz que quando está em Posse, sorria porque você está próximo da Bahia. Então, nesse primeiro momento de apresentação, não poderíamos, nesse instante, esquecer de algo tão especial na nossa conexão, que é a prece. Por isso, eu peço para o meu amigo Rômulo para a prece de abertura. Vamos lá então, pessoal, para a gente iniciar esse nosso trabalho tão especial, elevar o nosso pensamento a Deus, pedir que nesse instante o Pai amoroso possa nos inspirar, possa nos encher de luz, possa transformar nesse momento os nossos corações, voltando-nos única e exclusivamente para o conhecimento e principalmente para levarmos adiante a palavra de Jesus, a palavra de Deus, por meio desses estudos que Kardec, com tanto amor, soube codificar, especialmente no dia de hoje, na obra O Livro dos Médiuns. Que Jesus nos inspire e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Maravilha, pessoal. E antes da gente iniciar aqui para valer, não vamos esquecer aí da gente curtir, para quem está aí assistindo a nossa live, apertar lá o joinha, encaminhar também, compartilhar isso daí, convidar outras pessoas. A nossa live, comece pelo começo, tem o objetivo aí de atender a toda a comunidade espírita, para quem está começando, para quem quer revisar, repassar os conhecimentos espíritas. Então vamos fazer esse trabalho aí de chamar os amigos, mandar nas redes sociais lá, para todo mundo poder participar com a gente aqui nesse momento. E para iniciar o nosso estudo, a gente vai passar aqui um videozinho curto, mas que já é uma espécie de síntese do nosso tema de hoje, que vai estar ali bem no iniciozinho do Livro dos Médiuns. Dos espíritos. Os espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos, despojados de seu envoltório corporal. Quem admitir a existência da alma sobrevivendo ao corpo, admite por isso mesmo a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Geralmente faz-se uma ideia muito falsa do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns o creem, seres vagos e indefinidos, nem chamas como os fogos fátuos, nem fantasmas como nos contos de almas de outros mundos. São seres semelhantes a nós,
tendo um corpo como o nosso, mas fluídico e invisível em seu estado normal. Quando o envoltório exterior está gasto e não pode mais funcionar, ele sucumbe e o espírito dele se despoja como o fruto se despoja de sua casca, a árvore de sua casca, a serpente de sua pele, em uma palavra, como se tira uma veste velha e imprestável, é o que se chama de morte. Os espíritos revestidos de corpos materiais constituem a humanidade, ou mundo corporal visível. Despojados desses corpos, eles constituem o mundo espiritual ou mundo invisível, que povoam o espaço no meio do qual vivemos, sem disso suspeitar, como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos, que não supunhamos antes da invenção do microscópio. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais não falta senão serem visíveis para assemelharem-se aos humanos, de onde se segue que, se em dado momento o véu que os oculta pudesse ser levantado, eles formariam para nós toda uma população circundante. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional admitir-se a sobrevivência das afeições. Sem isso, as almas de nossos parentes e de nossos amigos estariam perdidas para sempre para nós. Uma vez que os espíritos podem ir por toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante sua vida terrestre nos amem ainda depois da morte, venham para perto de nós, desejem se comunicar conosco, servindo-se para isso dos meios que estão à sua disposição. Os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, estes não adquiriram a perfeição, deixando seu envoltório terrestre. O progresso do espírito não se realiza senão com o tempo, e não é senão sucessivamente que ele se despoja de suas imperfeições e adquire os conhecimentos que lhe faltam. Como a homens de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade, ocorre o mesmo com os espíritos. Essa diversidade na qualidade dos espíritos é um dos mais importantes pontos a considerar, porque ela explica a natureza boa ou má das comunicações que se recebem. É preciso, sobretudo, se interessar em distingui-las. Allan Kardec, na obra O que é o Espiritismo? Há espíritos? Esta pergunta com que Kardec inicia o livro dos médiuns no primeiro capítulo. E vem a questão, por que Kardec inicia a sua obra, a obra dos espíritos, como ele mesmo disse, com esta questão? Há espíritos? E é nesse sentido que vamos desenvolver esse primeiro encontro. E faço um convite a você que está assistindo nesse momento, para que possamos acompanhar o contexto, o momento, a conjuntura em que Kardec estava à frente dessa missão de trazer para nós tantos ensinamentos, de ser um instrumento organizador para a transmissão da verdade dos espíritos. E faço um convite para uma viagem no tempo. Kardec, em 1857, ali ao publicar o Livro dos Espíritos no século XIX, qual era a conjuntura no aspecto científico da época? O pensamento dominante na área científica era o do positivismo. O positivismo é uma doutrina filosófica derivada do iluminismo. Iluminismo que traz, que foi o fomento, né, da Revolução Francesa, a razão, 1789, e decorrente desse germe de pensamento, posteriormente, já na Idade Moderna, vem o positivismo, que é a ciência, a ordenação das ciências experimentais sobre um modelo de conhecimento baseado justamente no conhecimento científico. E foi inaugurado isso com a obra publicada, que teve mais consistência e maior divulgação, por Augusto Comte, em 1851 a 1854.
E aí eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Kardec, lembra do Livro dos Espíritos? Foi mais ou menos nesse contexto que se apresentaram as mesas girantes. Imaginemos, então, uma corrente filosófica dessa em que a ciência, a ordenação das ciências experimentais, a ciência como modelo de conhecimento, e você se depara com a mesa flutuando. Kardec, aos 50 anos de idade, ele se depara com esse fato. E vem, então, no primeiro momento, o pensamento, a ideia de que se tratava de um fenômeno decorrente do magnetismo, né? Porque o magnetismo já se assentava naquele momento, já era estudado, e se assentava na ciência, né? Então, era acolhido. Mesmer traz esse ensinamento, a ciência, né, que já conhecida na antiguidade, sobretudo no Egito, mas ele compila isso de uma forma concatenada, trazendo ali o fluido magnético como um elemento que pode ser trabalhado entre dois seres, uma ação recíproca de dois seres vivos. E Kardec achava, então, que aquele fenômeno das mesas girantes decorria desse fluido magnético, então não deu muita atenção. Posteriormente, ele foi informado de um detalhe significativo, que por trás daqueles movimentos tinha uma inteligência, perguntas e respostas decorrentes daqueles movimentos. Aí Kardec, não pode ser magnetismo, porque o magnetismo, esse fluido animal, ele não provê inteligência, princípio inteligente. E Kardec começa a investigar. E isso é tratado na Revista Espírita, por isso abro um parênteses aqui para todos que estão acompanhando, o quanto é importante as obras básicas nestas séries de lives em que todas essas obras estão concatenadas. A Revista Espírita, por exemplo, ela é uma extensão, vamos dizer assim, do Livro dos Médiuns, né? Porque se Kardec fosse tratar tudo ali no Livro dos Médiuns, ia ser uma série de volumes. Então, nas reuniões, Kardec tratava de comunicações mediúnicas, esclarecia, os espíritos se manifestavam ali esclarecendo, então é uma extensão. Por isso, na Revista Espírita, eu até deixei aqui separado, a Revista Espírita de 1858, ele diz assim: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E os rápidos progressos dessa última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira, que é o magnetismo. Então veja o quanto é interessante nós contextualizarmos, né? Então Kardec começa a investigar. E vem um outro aspecto, que é a forma com que ele começa a trabalhar isso, que nós vamos tratar no nosso próximo encontro, que é o método e o sistema que ele adotou para esse trabalho tão criterioso, né, por Kardec. É bom ressaltar, já neste momento, que o critério adotado por Kardec atende princípios, né, princípios que ele traz e nos informa da generalidade, da universalidade, em que as informações trazidas por aqueles espíritos não eram uma informação isolada. Em várias outras reuniões mediúnicas, os espíritos, por meio de outros médiuns, traziam informações semelhantes, de forma que fica evidente que há uma comunicação uníssona ali, em que Kardec utiliza esse critério para a sua observação. E eu gostaria também, nesse momento, de destacar o seguinte: veja só como era a mente daqueles que estavam naquela época, hein? Muitos contestavam veementemente o próprio espiritualismo. Imagine agora as informações trazidas pelos espíritos, que vai além do espiritualismo. E Kardec, então, inicia
o Livro dos Médiuns justamente como uma forma de apresentar um raciocínio sobre a existência dos espíritos, não somente porque o espiritualismo já falava sobre isso, mas para informar a possibilidade da comunicação dos espíritos para com os que estão aqui encarnados, e uma comunicação direta, porque na antiguidade a comunicação desde a antiguidade se dava por meio de divindades, e agora não, a comunicação é direta, e também na individualidade do espírito. Essas duas informações que traz tanta inquietação pela ausência de argumentos lógicos para quem refuta, para quem contesta. Então Kardec começa a trabalhar sobre essas questões nessa pergunta a espíritos. Ele diz o seguinte: ora, se os espíritos vão para o céu ou vão para o inferno, onde fica esse local em específico? Porque o céu é acima, mas nos movimentos do planeta, o que hoje está acima, amanhã está abaixo, né? Então, a falta de amparo científico para as muitos dogmas que existiam. E Kardec também fala sobre como fica a individualidade do espírito. Como fica a individualidade do espírito? Não havia respostas no espiritualismo para isso. Porque se o espírito não mantivesse a sua individualidade, qual seria a função então? E Kardec vai trabalhando esse raciocínio. Para onde vai o espírito com a sua individualidade? O planeta Terra é tão pequeno. Nós vimos na live da Gênesis, a Tarcísio Angel nos trazendo essas informações dos bilhões de galáxias, milhões de estruturas, e que nós somos no nosso planeta aquele grãozinho de areia nesses bilhões de galáxias, muito pequeno, né? E então os espíritos vão habitar outros planos, outros mundos, porque esses mundos não podem existir somente para enfeitar. Como refutar esse raciocínio? Já não era possível. Kardec então traz esses elementos e chega ao momento em que ele assim se expressa. E quando o espírito está no plano espiritual, em que não há o corpo físico, como ele se manifesta? Este foco de inteligência, de luz, é envolvido por uma camada, por um invólucro, por um perímetro, o perispírito. De matéria, sim, matéria tênue. E Kardec começa a trabalhar essas questões. De onde vem esta matéria? E ele começa a desenvolver ali, trazendo os elementos principais, iniciais: matéria e espírito, o Criador. Espírito que, de um relato aqui bem resumido por questão de tempo, espírito que encarnado Kardec chama de alma. Com o corpo físico, o espírito é a alma. Sem o corpo físico, é o espírito. E a matéria, aquela matéria que nós imediatamente nos reportamos, a matéria que temos aqui no nosso plano. Mas aquela matéria não é igual a essa matéria que temos no nosso plano. É uma questão somente para identificação. A matéria ali chamada de fluido cósmico universal. A matéria é um fluido. Este fluido é uma matéria, mas não a matéria como nós a conhecemos. É uma matéria em um estado que nós não conhecemos. Os espíritos não nos revelam porque nós não temos condições de compreender esses elementos. O fluido cósmico universal, então, ele tem propriedades que os espíritos trazem para Kardec e ele reflete, analisa e faz perguntas para que possa esclarecer com um movimento da razão.
e desse fluido que pode ser manipulado, pode ser trabalhado pelos espíritos. E desse fluido se compõe o perispírito, que reveste o espírito. Esse perispírito desta matéria, então, que não é dotada de inteligência, é uma matéria. E o espírito ao qual ele envolve, sim. E aí, um destaque importante. O perispírito, o conhecimento do perispírito é fundamental para que entendamos os mecanismos da mediunidade. É muito importante. Por isso, no Comece pelo Começo, vamos tratar destas questões de uma forma tranquila, voltando para o fluido cósmico universal, o perispírito que é dali trabalhado de acordo com o ambiente daquele planeta que é necessário para o aprendizado daquele espírito. Então, cada planeta tem na sua composição uma alteração, como se diz, uma manipulação do fluido cósmico universal adequado para aqueles que ali vão ingressar no processo de conhecimento, no processo de aprendizado. Então, cada planeta tem o seu fluido específico apropriado, uma densidade apropriada. E como o perispírito também decorre dessa manipulação do fluido, o perispírito vai se adequar ao fluido do planeta, para que possa se adequar à densidade ali. Para quê? Para que o espírito possa desenvolver a sua jornada de aprendizado. Então nós começamos a caminhar nesse sentido. E Kardec, no capítulo 1, há espíritos. A ciência atualmente não tem condições de comprovar muitas das questões reveladas pelos espíritos, nós o sabemos. Mas é possível, nas obras decorrentes, subsequentes, trazidas pelo médium Chico Xavier, por André Luiz e por Emmanuel, com os princípios do livro dos médiuns, nós ampliamos o entendimento e compreendemos melhor o livro dos médiuns, por aquilo que se apresenta, esclarecendo detalhes que foram revelados pelos espíritos. Então sigamos juntos para que nós possamos compreender esse momento em que o médium vai trabalhar, vai formar, vai interagir com o pensamento repercutindo no perispírito. Isto é muito importante, porque o fluido cósmico universal, ele se apresenta em todo o universo, com características adequadas para cada orbe. No nosso plano físico, imaginemos que o fluido cósmico universal seja um oceano em que estamos todos inseridos nele. Ou seja, estamos todos envolvidos por esse fluido. No plano espiritual, há espíritos que estão com o seu perispírito adequados a este orbe, no mesmo oceano. Aqui encarnados, almas, no mesmo oceano, de forma que vivemos em interação com um mundo, um universo interligado. Em cada orbe, essa interligação se cada vez mais se condensa, se aproxima pelas características de pensamento. E aí vamos entrar num aspecto muito importante. Em cada ambiente que estamos, nós podemos manipular o fluido cósmico universal, às vezes sem a consciência disso, criando
fluidos no ambiente, de acordo com os pensamentos e as ações. Então, em sua casa, você que está assistindo nesse momento, né, onde quer que esteja, no ambiente em que você está, tem um fluido específico, que é decorrente dos pensamentos que você emana, daqueles que estão ali residindo, criando um campo de energia apropriado para aqueles que ali estão. No ambiente de trabalho, da mesma forma. E o que isso tem a ver com o médium? Somos todos médiuns. Kardec nos traz esse esclarecimento tão importante, como ele diz no início, na introdução do Livro dos Médiuns, já se contentando com aqueles que buscaram ouvir, buscaram analisar, ler o Livro dos Espíritos e já tinham comportamentos que evitavam a frivolidade das comunicações. E agora, em 2021, a obra que foi lançada em 1861, 160 anos. Como nós percebemos tudo isso e trabalhamos tudo isso em nossa vida? Porque somos todos médiuns. Somos todos médiuns porque os espíritos nos influenciam. Lembra da pergunta do Livro dos Espíritos? Os espíritos podem nos influenciar? Sim, muitas vezes podem até nos dirigir. E o processo da obsessão? Nós estamos ali sujeitos, pela característica do nosso planeta, a essas questões. E o que é isso? Interação dos espíritos conosco. Mundo espiritual, plano físico, interação, mediunidade. Somos todos médiuns, mas com predisposição mediúnica específica. Uns com pequena predisposição, outras com maior predisposição. Mas somos todos médiuns. E voltando à nossa reflexão sobre o pensamento, se somos todos médiuns, qual é a energia, o fluido que criamos ao nosso redor? Qual a interação que canalizamos? Somente na reunião mediúnica? Não, no dia a dia. Daí Kardec traz nesse primeiro capítulo essa concatenação de ideias por um processo indutivo para que possamos compreender que somos agentes, causadores das questões que vivenciamos. E tem um detalhe tão importante, o mecanismo dessa interação. Quando pensamos, Kardec diz, na Gênese, é como se emitíssemos uma fotografia no nosso perispírito. A interação se dá a partir desse mecanismo. Projetamos nesse universo em que há espíritos e almas aquilo que desejamos, que pensamos. E essas questões geram energias. Porque se pensamos de forma negativa, se pensamos que os nossos projetos de hoje, aí onde você está, com a sua realidade, com as suas questões,
com seus projetos, se eu mentalizar que pelo meu esforço, com a oração, vou conseguir. Talvez não consiga como está no meu propósito, mas de alguma forma irei alcançar. Esse pensamento projeta no seu perispírito, que repercute nos órgãos físicos, essa positividade. De outro lado, o pessimismo, não, está tudo tão difícil. Essa pandemia que acabou com todos os meus planos. Eu já não posso ir à casa espírita para as reuniões mediúnicas. E vou criando ali questões que pelo estudo, pela reflexão, elas vão se dissolvendo. Por isso, é com emoção que falo, porque devemos ao esforço daquele espírito que a duras penas, literalmente, escrevendo a tinta sem a luz que a tecnologia hoje nos permite, o LED, a luz de vela, sem a ergonomia que a ciência hoje nos traz, do mobiliário ergonômico, escrevendo, registrando dores físicas, mas o propósito era maior, porque os mesmos desvaneios que se via ali poderia perpetuar se a informação não chegasse. Se isso que apresento não fosse mensurado em decorrência do trabalho pedagógico de Kardec. Por isso é que, quando trabalhamos a reflexão sobre o Livro dos Médiuns, nos aprofundamos mais. Vamos além das letras, quando trazemos para nós, para o nosso momento, as reflexões da realidade em que estamos inseridos. Podemos, com essas informações, mudar o nosso destino. Já sabemos que as aflições causadas por aqueles do plano espiritual que nos assolam têm uma causa. Já compreendemos que não podemos julgar. Já compreendemos que o nosso olhar neste momento é limitado. Já compreendemos que na reunião mediúnica somos mais do que o que nós somos. Porque estamos naquele momento revestidos de um propósito maior do que o nosso propósito egoísta. E daí compreendemos que somos médiuns a todo instante. É nesse instante, você que está acompanhando ou quando for assistir esta live sobre o Livro dos Médiuns nesse primeiro encontro, que você participa pela sua vibração, pelo seu pensamento, da criação deste fluido de interação entre todos nós, que neste horário
10h10, de uma quarta-feira, acompanhando e refletindo. E eu finalizo esse momento para que possamos passar para as perguntas com essa reflexão. Há espíritos? Sim. E como eu lido com essa informação? Passo a palavra para o meu amigo Rômulo para a sequência das atividades. Maravilha, César, a gente agradece aí essa sua explanação inicial sobre um capítulo tão importante, né? Porque a gente, por mais que entenda ou confie, acredite, né, que há espíritos, é muito legal ver Kardec trazendo isso, né, de uma maneira racional, lógica, que nos faça pensar de verdade, né, em tudo isso que você falou aí com clareza, para a gente poder simplesmente não tornar isso uma crença, mas uma convicção, né, uma convicção real disso daí, da existência, da real existência dos espíritos pós, né, vida aqui conosco, entre os encarnados nesse caso. Muito legal essa explanação sua, e eu já deixo aqui, passando para todos os presentes também, que nós estamos adotando como a tradução utilizada, né, em todas essas lives que estão sendo realizadas, a tradução feita por Guilom Ribeiro, que é aquela feita nos livros da FEB, né? Até trouxe o meu aqui para mostrar, que é exatamente esse que está aí nas telas, nas vinhetas, né, que a gente tem apresentado, que é a nossa adoção nesse caso aqui, dessa tradução para a gente poder fazer a utilização. Existem outras, né? E na FEB nós temos aí o cartazinho que mostrou para a gente aí, você pode adquirir esse livro, se você gosta dele, né, o livro físico, ele pode ser adquirido na livraria da FEEGO, né, que nós temos aí a oportunidade de comprá-lo, mas também nos sites da FEB e da FEEGO, se você gosta ou tem predileção pela leitura virtual, você pode baixar lá gratuitamente essa edição, né, com essa tradução aqui, que nós temos aqui nesse momento apresentado. Nesse momento, a gente vai passar aqui para algumas perguntas, para a gente poder elaborar um pouco melhor, né, já que o César nos trouxe essa primeira explanação dessa leitura valiosíssima do Livro dos Médiuns, né, há espíritos, e a gente, assim, começa, César, perguntando, na verdade, uma perguntinha que parece, assim, um tanto até curiosa, mas que acho que dá para a gente desenvolver um pouco melhor, que é exatamente sobre como é que é a natureza desse espírito, né, porque há uma pergunta simples, assim, o espírito, ele é abstrato, ou ele é concreto, né? É circunscrito? Como é que pode ser? Ele é tangível? Como é que pode ser isso, César? Esse momento das perguntas é um momento muito especial, porque as dúvidas, elas são apresentadas, né? E a oportunidade, às vezes, ser dúvida de outros. Importante ressaltar que, no início, se imaginava, no próprio espiritualismo, né, de que como o espírito se apresenta no plano espiritual. Então, isso não tinha uma lógica, uma informação que pudesse esclarecer, que pudesse ser apresentada. Daí, enfatizo mais uma vez a importância, né, que os espíritos nos revelam por meio com a Kardec registrando todas essas questões. O espírito, ele necessita de um revestimento semimaterial. Por quê? Porque esse revestimento semimaterial, ele faz a ligação entre o corpo físico denso, que é essa nossa carne aqui densa, né? E o espírito etéreo ali. Então, esta interação se dá por meio do perispírito. Quando desencarnamos, voltamos ao plano espiritual, o perispírito segue, porque nele estão registradas as informações das sucessivas reencarnações. E esse perispírito, ele é matéria, mas uma matéria que nós não conhecemos atualmente. A nossa ciência não tem a capacidade de identificar as propriedades específicas dessa matéria, mas é uma matéria mais tênue, semimaterial, e que vai
depender de como está a sua mente, que nós falamos, sobre os pensamentos, sobre a questão moral. Ela vai repercutir na densidade desse perispírito. Então nós temos aqui entre nós espíritos desencarnados que a densidade desse perispírito é tamanha que quase se aproxima à nossa. E daí as sensações, os desejos ainda se revelam, tamanha a materialidade desse perispírito que envolve o espírito. Maravilha, César. E antes da gente passar para a próxima pergunta aqui, a gente precisa agradecer, e muito. Nós temos aqui uma turma de vários lugares, viu, César? Nós temos aí o pessoal do Rio de Janeiro, temos o pessoal de Goiás, do Rio Grande do Sul, algumas cidades aqui que a gente, né, conseguiu capturar aqui, Jataí, Caldas Novas, Senhor do Bonfim, na Bahia, tá vendo? Araraquara, São Paulo também está aqui presente com a gente, Várzea Grande, no Mato Grosso, Lusiânia, vizinha nossa aqui também, Goiânia, né, que certamente nós temos aí vários colegas presentes, a nossa gratidão pela presença de vocês aí, e obviamente para a gente poder continuar compartilhando aí, chamando, lembrando, né, que hoje nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Médiuns, e durante a semana toda, de domingo a sexta-feira, nós temos aí estudos de todas as obras básicas e das revistas espíritas também, nós vamos falar disso logo mais, para todo mundo ficar sabendo, inclusive, das datas certinhas aí de cada um dos estudos que a gente está realizando. Olha, tem Florianópolis também aqui, né? Goiânia, que foi lembrado. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar com vocês aqui, pessoal. César, tem uma outra perguntinha aqui que apareceu, que me parece também bastante oportuna, porque nesse capítulo, né, em que Kardec faz essa questão, né, há espíritos, ele deixa lá, ele utiliza o termo, curiosamente ele usa o termo, quando ele fala dessa comunicação possível, ele fala sobre manifestações espíritas, para tratar dessas manifestações dos espíritos. Mas essas manifestações são espíritas mesmo? São da doutrina espírita só? Como é que é isso, César? É bem observado, né? E eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: muitas das questões que trabalhamos hoje, elas serão desenvolvidas nas lives específicas, né? Na programação de cada live, então poderemos aprofundar sobre mais questões. E a importância de seguir no Livro dos Médiuns, né, na tradução do Guilherme Ribeiro, está com o Livro dos Médiuns aí, Romulo? Esse é o Livro dos Médiuns. Essa obra, para que possamos acompanhar e já antecipar para o próximo encontro, trazendo as questões, realmente estudar, né, fazer uma didática, uma programação, porque esse nosso estudo ele é bem superficial por conta do tempo, né, desse primeiro momento. Nós vamos tratar de questões sem muita profundidade em razão do tempo. Mas vocês podem fazer cursos específicos para aprofundar o conhecimento. Esse primeiro momento é um chamamento, né? Um chamamento para uma investigação maior. Então vamos lá, a resposta é interessante mesmo, porque Kardec, quando trata ali, usa o termo manifestações espíritas, ele quer destoar, ele quer trazer a diferença das manifestações mediúnicas que sempre ocorreram, porque o Espiritismo não é o Espiritismo que revelou a interação mediúnica, isso já é inerente ao ser humano, é orgânico. A mediunidade vem a partir desse momento do ser hominal, né, em que ele tem essa capacidade de seguir o seu caminho de aprendizado, a mediunidade se inicia, né? Mas como se dava a mediunidade ali? De uma forma totalmente sem conhecimento, sem o médium perceber de que se tratava. Aqueles espíritos que se manifestavam, era quem? Eu acredito em todos os espíritos, né? Não tinha os critérios, as revelações trazidas pelos espíritos, e daí Kardec utiliza o termo manifestações espíritas para diferenciar das manifestações
mediúnicas de outrora. Se trata, então, de manifestações mediúnicas à luz da doutrina espírita. Então, essas manifestações espíritas que Kardec menciona no primeiro capítulo, ele usa esse termo espíritas para diferenciar das outras manifestações mediúnicas, né? Maravilha, César. Importante a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a pessoa vai ler ali, está começando a estudar, Isso. aí faz uma leitura dessa, de repente pensa, será que é só manifestação espírita mesmo? Muito bem trazido aí por você. E olha que bacana, Socorro Barbosa nos trouxe aqui um questionamento, uma pergunta legal. Tá aí na tela, ó. Por que os espíritos não aparecem para todos, César? Olha que pergunta mais... Socorro! Socorro. Porque os espíritos não aparecem para todos. Realmente, pode-se indagar isso, né? Ora, se Kardec faz uma construção para o convencimento da existência dos espíritos, por que eles não aparecem, não se manifestam, mesmo para quem não tem a predisposição mediúnica para a clarividência e etc.? Todos somos médiuns, mas nem todos têm essa predisposição mediúnica de ver o espírito no seu formato perispiritual ali. Se aparecesse para todos, será que todos iriam acreditar? Olha, existem mesmo os espíritos, eu vi. Isso ocorreu à época de Kardec com o movimento das mesas girantes. Naquela ocasião, os espíritos fizeram mais barulho ainda. Eles levantavam as mesas, né? Levantavam as mesas, as batidas nas casas, não só ali na França, mas ali mais preponderante, mas em todo o mundo, né? Na América do Norte, as questões se apresentavam, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. E houve um momento para isso. Houve um momento para isso. Lembremos aí de tantos estudiosos da época, né? William Crookes. William Crookes é um químico de uma inteligência fora do comum. Ele descobriu um elemento da tabela periódica sem ter os equipamentos que temos hoje, que é o talho, né? Ele descobriu um elemento da tabela periódica, gente, impressionante. E ele, então, resolveu desmascarar isso do espiritismo. Veja o pensamento positivista em que a ciência se apresenta, e ele foi investigar. E por meio da mediunidade daqueles que ele, vamos dizer assim, acompanhou para o seu experimento, ele viu materialização. William Crookes, nas obras que vocês podem pesquisar, William Crookes, ele media, inclusive, o batimento cardíaco, o ar que era exalado do pulmão do espírito materializado. Então, ele tinha todos esses elementos e ele era renomado na sociedade. Chamou várias pessoas para presenciar. Não foi suficiente. Lembremos, eu até deixei separado aqui para comentar, mas por conta do tempo eu não comentei, Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, depois, né, do Allan Kardec, depois das obras de Kardec, Ernesto Bozano era extremamente, vamos dizer assim, positivista e materialista. Eu até destaquei aqui uma frase dele, rapidinho por conta do tempo, né, para não atrapalhar as outras perguntas, gente. Olha que interessante, ele diz o seguinte, ele foi um professor, né, renomado e tudo, cientista, ele nasceu em 1862. Então, veja que o Livro dos Médiuns, 1861, então ele já tinha essas obras para acompanhar. Olha o que ele disse aqui, ó. Fui um positivista materialista, a tal ponto convencido, veja só, que me parecia impossível pudessem existir pessoas cultas, dotadas normalmente do sentido comum, que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma. Entretanto, ele, depois das suas pesquisas, dos seus estudos, ele contribuiu muito para a divulgação do espiritismo. Então, não é suficiente aparecer, se materializar. E, além disso, tem uma informação importante, né? Emmanuel nos diz que se tal fato acontecesse, muitos iriam ficar assustados, porque ainda estão
num processo de caminhada em que essas questões não são lógicas para o entendimento naquele momento, né? Então, acredito que por esses motivos, sabiamente, a espiritualidade não quer se manifestar aqui entre nós, porque o momento agora não é disso, não é de provar mais, o momento agora é de sentir. Maravilha, meu amigo. Muito, muito bem lembrado, né? Tudo a seu tempo, né? Como a sabedoria divina já nos traz. Nós temos uma outra pergunta aqui, muito legal, César, também, para poder trazer aí para a nossa noite. A pergunta aqui da Denise. Tá aí, ó. O nome espírito foi Kardec quem nos trouxe ou foram os próprios que assim se identificaram? Legal, uma questão que une aí, né, um pouco também livro dos médiuns e livro dos espíritos também, né, nessa temática. Isso, exatamente. E é interessante, né, essa questão, porque não só o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, mas a própria Gênese, né, estão todos ali interligados, porque o conhecimento é muito amplo nessas obras básicas, daí a importância de se estudar para que se possa ter parâmetros seguros. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, aproveitando a interação com a Denise que perguntou, Kardec, ele teve na ocasião toda a metodologia que decorreu, não de Kardec, as informações não decorreram de Kardec, mas dos espíritos. O livro dos médiuns, por exemplo, na sua primeira edição, em 15 de janeiro de 1861, era bem resumido, não era tão robusto como vemos na edição atual, não era tão robusto. Ainda assim, a primeira edição se esgotou, e Kardec diz, já inclusive na revista Espírita, ele fala que a segunda edição agora sim estava com novas informações, revisada e editada pelos espíritos, né? Então, que interessante. Quando publicamos algo, o revisor, o editor, quem foi? Foram os espíritos. Então, no livro dos médiuns, os espíritos revisaram e editaram para essa edição atual. A segunda edição, né, em que aparece mais robusta. E os espíritos informam que no início, o espírito com E minúsculo, que é importante também destacar, né, com E minúsculo, porque é um princípio da criação. O espírito ali não está individualizado, é um E minúsculo. E ele traz, além não só do termo, mais informação, que é o fato do espírito, quando ele menciona espírito com E maiúsculo, já é o espírito individualizado, em que já passou, já navegou por toda a experimentação de vibração por meio dos minerais, né, do vegetal, do animal, até chegar a esse momento hominal. E daí ainda acrescenta, né, espírito com E maiúsculo. Eu achei interessante isso. Legal, César. A ideia, né, da gente poder trabalhar esse conceito de espírito é realmente extremamente importante. E aí, aqui, com a pergunta que a Denise nos faz, né, fica bem claro aí que realmente os espíritos trouxeram, mas havia, né, por parte de Kardec, todo esse método, né, para a construção dessa nomenclatura. Vamos aproveitar aqui o nosso tempinho. A gente fez aí, obviamente, o nosso compromisso, pessoal, é de começarmos às 21h30 e encerrarmos aí próximo de 1 hora, mas para também a gente tentar aqui organizar e não deixar nenhuma pergunta aqui sem resposta, né? Pelo menos a nossa iniciativa, já que o César já trouxe, que nós vamos responder também a várias outras perguntas nas próximas lives, das próximas semanas, mas tem uma pergunta legal aqui do Ézio, do Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Ézio, por nos enviar aí a pergunta, a nossa gratidão. Ele diz assim, faz a pergunta, vou colocar aí na tela para você também, para facilitar. Gostaria de saber se o espírito desencarnado preserva a individualidade de sua última encarnação ou se transforma numa nova personalidade, fruto de todas as outras encarnações. Bacana, uma pergunta que está muito relacionada à ideia da existência, né, desse espírito, né? Vamos lá, César. E é uma oportunidade muito boa, né? Inclusive, trazendo aqui mais uma obra que se
correlaciona, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo que fala dos laços de família, né, que há uma pergunta, será que o desencarne, essa proposta, esse esclarecimento dos espíritos, eles não fragilizam os laços de família? E os espíritos respondem que não, fortalece o laço de família, que tem muito a ver com o que está sendo perguntado pelo Ézio, né, porque quando nós estamos aqui nesse plano material, que eu acho a bondade de Deus, eu ainda estou aprendendo a aprender sobre a bondade de Deus. É algo tão grandioso. O processo reencarnatório decorre da bondade do Criador para com as criaturas. Então nós temos a oportunidade nesta reencarnação, nas sucessivas reencarnações, começarmos sem o sentimento de culpa, reiniciarmos sem o sentimento de vingança e abrirmos o coração para o aprendizado das leis divinas. E nesse cenário, nesse contexto, aprendemos tanto, criamos tantos laços, aprendemos a amar o filho que outrora era o algoz. Recebemos no nosso lar e cuidamos e amamos e temos tanto carinho pelo cônjuge, aquele a que antes causamos tantos transtornos. E nessa nova interação. E quando desencarnamos, a saudade bate. Saudade de quem? Desses últimos que estão latentes no perispírito, na gravação recente do perispírito. O persona, criada pela reencarnação, é uma persona para esse aprendizado da lei de amor. E se o espírito, na sua maturidade moral, tiver condições, ele pode lembrar de outras existências e ali compreender ainda mais esta bondade de Deus. Então vai depender essas lembranças de vidas de outrora da capacidade, da estrutura moral daquele espírito, né? Maravilha, meu amigo. E a gente, dentro desse nosso contexto aqui, a gente vai... Nós temos ainda mais 2 perguntas aqui, César. Vamos tentar ver se a gente consegue deixar uma resposta para o pessoal aí, coisas que eu acho que vale a pena a gente tratar. Uma pergunta aqui da Sueli, já mencionando que já foi trazida aqui, nós temos mais pessoas aqui que estão participando com a gente agora. Gente de São Paulo, como a própria Sueli mencionou aqui, e também Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Estamos aí em âmbito internacional com a nossa live também, viu, César? Só para você saber aí. E a Sueli nos faz uma pergunta aqui, que é referente, obviamente, a gente vai falar bastante ainda sobre isso à frente, mas é uma pergunta que convém que seja feita aqui agora, para que a gente também dê a certeza de respostas mais à frente, porque ela pergunta, quem é o espírito de verdade? Lembrando que o espírito de verdade tem pelo menos umas 7 ou 8 mensagens no livro dos médiuns, né? A gente já viu lá que ele é um dos que vai falar para a gente. Você pode dar só uma palhazinha assim, só para a gente saber quem é o espírito de verdade, para a gente saber, porque ele faz parte, né, da leitura do livro dos médiuns também. Sim, e assim, uma boa noite aí para a Sueli, para todos que estão acompanhando, participando. O Espírito de Verdade, tem no livro Consolador uma pergunta nesse sentido, né? Quem é o Espírito de Verdade? E nós podemos, na leitura, por exemplo, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na leitura das manifestações desse Espírito de Verdade, nós vamos perceber que se trata, na verdade, de uma pleiade de espíritos sob a égide de Jesus. Espíritos do grupo que coordena esse planeta Terra. Jesus, o governador. Aquele que, pela sua capacidade amorosa, se dispôs a nos guiar e ser modelo. E esses que colaboram com Cristo nessa envergadura da diretriz das leis divinas se apresentam como Espírito de Verdade. E é importante destacar que em uma das mensagens do Evangelho em que
se intitula Espírito e Verdade, há uma delas em que é o próprio Cristo, que você percebe pela leitura que ele menciona em primeira pessoa alguns verbos, né, do próprio Cristo. Então, é uma pleiade de espíritos. Obrigado, César. E para a gente encerrar as nossas perguntas, como a gente havia falado, né, duas, uma última que apareceu aqui de um amigo, né, o Rui, que apresenta aqui, né, amigo César, explica a diferença entre personalidade e individualidade. Se é que também, obviamente, para a leitura aí de Kardec, né, essa diferença vai ser importante. Esse é o meu amigo Rui Meirelles. O Meirelles é meu professor, né? Tá vendo? O Meirelles é o que está à frente aí do movimento, da unificação do movimento, com grande gratidão, assim como todos os outros que participam, mas eu me coloco aqui, queria até esclarecer já no final, eu me coloco aqui como com extrema gratidão. Eu não me vejo capaz de poder transmitir esses ensinamentos. Eu me vejo como impulsionado pela responsabilidade de participar da divulgação nesse sentido. Então, com muita emoção que eu participo. E aí o Rui nos traz essa pergunta, personalidade e individualidade. O persona, né, aquilo que nós nos revestimos para um aprendizado. O persona, ele se apresenta na interação da nossa própria reencarnação, daquilo que trazemos revestidos. Neste momento, por exemplo, eu sou um persona aqui que me apresento, porque Antônio César, com profissão tal, né, com grau de instrução tal, é um persona. A individualidade, ela vem comigo da criação. Ela vem caminhando nesse processo de aprendizado das leis divinas por meio de várias personas, para que em ambientes diferentes, situações diferentes, eu possa compensar o desequilíbrio que eu causei, eu possa ser o agente que leve o equilíbrio. Então, são personas que são instrumentos para este aprendizado. Eu não sei se eu consegui responder aí diante do conhecimento que o Rui tem. Estamos todos aqui para aprender, certamente o Rui também vai participar com a gente nas próximas lives. E para falar em próximas lives, pessoal, eu repito, nós vamos estar aqui juntos na próxima quarta-feira e nós vamos estudar e falar aqui na próxima semana sobre, até o César já adiantou aqui um pouquinho para a gente, né? Nós vamos falar aí daquele capítulo do Livro dos Médiuns que trata sobre o maravilhoso, o sobrenatural e, claro, associando isso os métodos e os sistemas que Kardec usou para poder chegar a todos esses estudos, conhecimentos sobre o espírito, como é que se comunica, como é que tudo isso funciona. Mas isso só na próxima quarta, e a gente, claro, conta com vocês. Antes de chegar lá, a gente ainda tem estudo essa semana. E é bom lembrar que hoje, quarta, na quinta, a gente tem um outro estudo, que vai tratar de uma outra obra. Marisa, você mostra aí pra gente o que o pessoal vai estudar amanhã, a partir das 9h30? Tá aí, ó. O Céu e o Inferno e a Justiça Divina, pessoal. Aí já tratando aí, Denise vai estar lá, Maxwell, colegas nossos que estão também participando com a gente aqui, e a facilitadora Milena, que vai conduzir aí esse estudo, né? Como o César também bondosa e generosamente fez hoje. Amanhã o estudo do Céu e do Inferno. A gente queria, antes de encerrar aqui a nossa live, agradecer o carinho da transmissão dessas lives que está sendo feita aí, Rádio Nova Luz, Web Rádio Fraternidade, Lar de Jesus, IGESE, Rede Amigo Espírita, TV Goiás Espírita, TV Secal, que são os parceiros nossos que têm levado adiante aí essas nossas lives, né, durante a semana e que vão continuar trabalhando conosco aí no decorrer desses próximos dias. Para finalizar, e antes da nossa oração, César, alguma consideração final para a gente poder fechar o nosso tempo de hoje? Consideração final é o agradecimento, agradecer a todos que participaram e
que divulguem, que enviem os links para que isso possa chegar àqueles que estão envolvidos num sentimento de dor, de angústia, que não conhecem essa revelação trazida ainda e que pode ser o remédio, o medicamento, que pode ser o que vai impulsionar esse processo de mudança que depende da vontade de cada um. E, Rômulo, para o finalzinho aqui, eu agradeço a Deus, Criador, causa primeira de todas as coisas. Agradeço a espiritualidade, a todos aqueles que, pelo que nós já estudamos, sempre estão interagindo com o propósito do bem. E faço uma observação especial da minha persona, que é a minha esposa Tunísia, que ela sempre auxilia, sempre contribui para que eu possa dispor do tempo e da tranquilidade para estudar, para me envolver com os trabalhos. Maravilha, meu amigo. Muito bom mesmo ter estado aqui com cada um de vocês hoje, pessoal, para esse estudo do Livro dos Médiuns, que, como dissemos, vai se repetir aí nessa primeira temporada pelas próximas 10 semanas, né? Contando com hoje 10 semanas aí de muito estudo. E para finalizar, nós vamos então para a nossa prece final, que será feita, na verdade, de uma maneira muito especial, com a declamação de um poema de Maria Dolores, para nos encher o coração, desde já, desejando a todos uma excelente noite e que Deus possa nos abençoar nessas lives e em todos os estudos que nós fizermos. Uma boa noite a todos e vamos à nossa oração. Agradeço, Senhor, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço, através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor.